atividade. Então, agora a gente vai pensar em possibilidades, né? Trazendo as teorias em relação às pessoas com TEA. A gente vai trazer, e também baseado, né, nas práticas baseadas em evidência, pautada, né, nessas práticas, eu vou trazer aqui, então, para a gente pensar em algumas possibilidades, algumas estratégias para serem utilizadas na escola com as pessoas que têm transtorno do espectro autista, tá? E aí, é importante, né, dizer inicialmente que a gente não pode perder de vista aquele espectro, porque nem tudo aqui vai ser usado da mesma forma para todas as pessoas com TEA, mas, né, eu vou trazer, então, parâmetros, assim, básicos para a gente pensar em possibilidades, né, de práticas, tá? E aí, vou tentando deixar, né, essas especificidades, assim, um pouco mais claras ao longo da minha fala. Então, primeiramente, né, uma das práticas baseadas em evidências e também pautada lá naquelas teorias que a gente viu sobre a questão, né, dos recursos visuais, das possibilidades, né, maior que a pessoa tem de entender o ambiente através de imagens, através de recursos visuais. Então, aqui é o primeiro ponto para a gente pensar em como organizar, em como promover o trabalho, né, docente com essas pessoas. Então, suportes visuais, né? Um suporte visual é um aparato visual, né? Um recurso visual que vai dar suporte ao aluno para que ele possa se engajar em um comportamento desejado ou, né, que ele possa engajar numa atividade sem necessitar de ajudas adicionais. Então, ou seja, recursos visuais vão favorecer comportamento adequado, vão promover previsibilidade, que é uma situação necessária para muitas pessoas com TEA. O que é a previsibilidade? É a gente antecipar o que vai acontecer e aí não falando mais, sobretudo, de forma visual. Então, por exemplo, né, vocês estão pensando em fazer uma saída de estudos, vão levar as crianças no parque. E aí vem, né, pessoa com autista, criança autista pode ir? Pode, deve ir, né? Lembrem que a gente precisa diminuir barreiras, mas ela vai entender esse processo como as outras crianças típicas? Não, então a gente precisa fazer previsibilidade. Então, é antecipar isso que vai acontecer e de forma visual é a melhor maneira disso acontecer, né? Então, nesse exemplo específico, bater foto desse lugar, né? Mostrar para a criança antes. Se vai pegar um ônibus, né, escolar, né, mostrar o passo a passo, né? Sair da escola, entrar no ônibus, sair do ônibus e chegar no parque, né? Então, mostrar essa sequência de forma visual faz com que a percepção e o processamento dessa informação para as crianças com TEA seja feito de maneira mais eficiente e isso vai evitar um comportamento inadequado que vocês, né, desejam evitar. Então, que vai causar sofrimento para a criança, porque ela não vai estar entendendo, não vai estar conseguindo processar como as demais o que está acontecendo e vai, então, né, muitas vezes pode acontecer de se autodesregular, entrar em crise por conta de situações, né, que ela não consegue compreender. Lembram que ela não consegue compreender o todo? Ela precisa entender, então, né, as pequenas partes de forma visual para conseguir compreender esse contexto do que está acontecendo. Então, os espaços da escola precisam ser adequados com suportes visuais. Então, tanto na sala de aula, né? Eu dei um exemplo aqui antes dessa saída, mas não é só para saída, né? Então, dentro dos espaços escolares, dentro da sala de aula, precisa ter recursos visuais para fazer essa previsibilidade, para a criança se organizar no tempo e no espaço. Então, a gente tem aqui nesse canto aqui, né, da direita, a gente tem uma agenda visual. Então, aqui a gente tem o que a criança vai fazer naquele período. Então, aqui, por exemplo, né, é um jogo, uma atividade na mesa, uma atividade de lazer e casa. Ou seja, ela sabe, e aqui isso está colado com velcro, ela vai tirando
à medida que ela vai, então, realizando essas atividades. Isso favorece a compreensão do todo, pelas pequenas partes que ela está visualizando ali, e ela sabe que daí, né, depois disso tudo, ela vai embora. Então, para a escola, isso é um ótimo recurso, né? Então, a criança pode ter isso na mesa dela. Então, às vezes, a gente vê assim em algumas escolas, né? Ah, eu coloco a rotina no quadro. Legal, bem legal. Colocar, né, o que vai acontecer no quadro. De que forma? É escrito? Todas as crianças leem? Se não, a gente já precisaria usar, né, então, de recurso visual. Se tem criança com TEA na sala de aula, mais ainda. E aí, então, né, o ideal para a criança, né, com TEA é que tem esse recurso visual, que pode ser essa agenda que pode estar na frente da sala, se ela der conta disso, aí fica para todos. Mas se não, né, na própria mesa da criança, né, ter essa agenda com as aulas que vão acontecer, por exemplo, né? Então, primeiro, é educação física, uma fotinho da quadra, né? Que primeiro é a quadra, depois atividade em sala, né? Uma foto da sala, depois o lanche, foto do refeitório, né? Então, isso pode ser tanto foto real, como também pode ser pictograma, né? Imagem qualquer que vai representar esses espaços. E como é que vai ser essa escolha? Depende do que a gente chama de nível de trabalho, que daí não é o nível de suporte, mas de nível de trabalho. Para ficar mais claro para vocês, entender. Essa criança entende pictograma? Se ela fazer a relação de um pictograma, uma imagem qualquer, com uma situação real, ok, podem usar pictogramas. Se não, significa que ela vai precisar, então, de recursos o mais verdadeiros possíveis, né? Então, uma foto, né, do ambiente real, tá? Quando a criança, né, tem um nível de suporte daí, né, do próprio diagnóstico, né, no nível 3, por exemplo, né, que são casos mais severos, a gente tem exemplos de que muitas vezes as crianças não conseguem fazer essa leitura também, que várias coisas que vai acontecer no período todo de aula, dessas 4 horas que ela permanece na escola, pode ser que seja muito. Aí a gente também usa esse recurso aqui que está à esquerda, que é só que uma previsibilidade mais imediata. Então, agora é a hora da atividade. Então, primeiro a gente faz a atividade, depois a gente brinca, né? Então, ou seja, agora é atividade de língua portuguesa, depois é de matemática. E aí, tá fazendo a de matemática? Primeiro atividade de matemática, depois é a hora do parque. Uma coisa muito importante de a gente usar aqui também, e que vai aparecer, né, ali como uma prática também baseada em evidência, que eu vou exemplificar, é também o uso de recursos de reforço positivo, né? Então, por exemplo, aqui, primeiro atividade de língua portuguesa, depois atividade de matemática. Quando está fazendo a de matemática, primeiro a de matemática, depois uma coisa que a criança gosta, um reforço positivo. Um momento que ela vai poder, então, ela gosta muito de desenhar, o hiperfoco dela é em desenho, então, primeiro atividade de matemática, depois você vai poder desenhar. Né? Isso vai favorecer o engajamento dela também nessa atividade de matemática, porque ela sabe que logo depois ela vai fazer algo que ela gosta, tá? E esse reforçamento, né, de novo aqui, né, é uma prática baseada também em evidência que favorece, então, o engajamento, o comportamento adequado, né, e a aprendizagem das pessoas com TEA. Então, outro exemplo aqui, né, de suporte visual, né? Então, chegando na escola, entrando na sala, fazendo atividade, aceitar ajuda, hora do recreio, né, hora do lanche, brincar com os amigos, voltar para as atividades, né? Um acabou muito bem, né? Fechamos o período. Então, quanto mais a gente tiver esses recursos visuais, esses suportes visuais ou apoios visuais oferecidos para os alunos com TEA, melhor será o engajamento deles nas atividades. E é importante também clarear aqui para vocês, né, que é importante que isso esteja nos diversos espaços. Por exemplo, no banheiro. Tem alguma criança com autismo, né, na escola que tem dificuldade para usar o banheiro, é importante ter
essa sequência da atividade, né, do que se faz no banheiro, né? Então, né, tirar a roupa, usar o vaso, se limpar, pôr a roupa, lavar a mão, secar a mão, né? Então, às vezes até no lavatório, né? Abrir a torneira, lavar a mão, passar o sabonete, lavar a mão, enxaguar, fechar a torneira, secar a mão. Então, são recursos que vai favorecer essas, né, as ações dessas pessoas, porque vocês têm que sempre lembrar que, sobretudo assim, né, quanto mais maior o nível de suporte, maior vai ser a necessidade, né, desses suportes visuais, tá? E são recursos que a gente, né, faz uma vez e que com velcro, com plastificação, eles vão podendo ser usados ao longo do tempo, tá? E que vale muito a pena fazer, né, e que é fundamental. Outra prática que vocês podem lançar mão aí na escola, reforçamento, né, que eu falei agora há pouco, né? Então, esse reforçamento é super importante, é comprovado cientificamente que para as pessoas com TEA dá certo. O que é o reforçamento? É a aplicação de uma consequência após uma resposta e habilidade do aluno que aumenta a probabilidade dessa resposta esperada voltar a ocorrer. Então, você quer que ele se engaje na atividade de matemática? Você oferece o reforçamento depois que ele fez essa atividade de matemática, porque isso comprovadamente vai fazer com que ele volte a fazer atividade de matemática como você espera que ele faça. Então, ou seja, quanto maior o reforçamento, maior será a repetição daquele comportamento esperado, tá? Então, se a gente quer aumentar a ocorrência do engajamento nas atividades, a gente precisa, né, fazer a atividade e dar um reforçamento. O que é o reforçamento? Vocês precisam conhecer a criança de vocês de modo a entender o que ela mais gosta, qual é o hiperfoco dessa criança. E às vezes a gente escuta assim, ele muda. E ok, mudar. Qual é o hiperfoco desse momento? Dinossauro? Né? Então, vamos oferecer, ele vai brincar com o dinossauro, vai fazer o desenho de dinossauro, vai fazer algo que ele goste, né? Nesse sentido de reforçar, né? É como a gente dá um estímulo positivo ali, né? Premiar essa pessoa pelo comportamento adequado que teve, do engajamento na atividade, e aí, então, né, usar isso com algo que ele gosta, é claro que vai trazer, né, então, maior engajamento na próxima atividade que você vai propor, tá? Então, ele gosta muito de desenhar, então vamos desenhar. Tem um foco em leitura. Agora pode ler, então, o que você quiser. Então, 10 minutos de leitura e depois volta para a atividade. Então, em casos que a gente vê, assim, que a gente tem pouco tempo de envolvimento com a atividade, a gente orienta, né, da seguinte forma: um tempo menor de atividade com um tempo maior de reforçamento. E ao longo do tempo a gente vai aumentando o tempo, né, de envolvimento na atividade, diminuindo o reforçamento aos poucos. Então, faz pouco tempo da atividade, ok, reforça. Fez 1 minuto, reforça. Né? Depois, 2 minutos, reforça. A tendência é que isso vá aumentando ao longo do tempo, tá? A intervenção naturalística, uma outra prática baseada em evidência e que nos espaços, né, de parque, de lazer, sobretudo, né, na educação infantil, fica muito fácil de usar essa intervenção, mas no ensino fundamental também, né? Porque também tem momentos, né, com que todas as crianças estão mais livres, né? No momento de sala de aula. Então, nessas intervenções, né, naturalísticas, significa utilizar técnicas e estratégias, né, que são da rotina do dia a dia e que podem ser naturalmente estimuladas, né, habilidades que possam ser naturalmente estimuladas dentro de um espaço de brincadeira. Então, por exemplo, a gente tem uma criança autista que não faz contato visual e a gente quer que ela venha fazer o contato visual, né? Então, no momento que ela está brincando, que ela está
mais livre, né? Que a gente, por isso a intervenção naturalística, o ambiente natural tá livremente ali, a gente pode favorecer esse contato visual, porque nesse momento que a criança está brincando, ela está motivada, ela está fazendo o que ela gosta, então, né, tá naquele momento, por exemplo, né, do reforçamento, ela está fazendo ali sozinho o que ela gosta de fazer, então ela está motivada com aquilo, então a gente pode, né, nesses momentos, induzir, promover, né, fulano, olha para mim, né, se a criança não olha, você pode, né, então auxiliar isso, né, fazer com que ela pegue no seu rosto, assim, para olhar para você, né, muito bem, você olhou, e ela vai continuar no reforçamento, ela vai continuar ganhando, né, o que ela gosta de fazer, porque isso favorece, então, né, essa situação. Então, para esses momentos aqui, essa intervenção naturalística seria mais para essas situações, né, de, por exemplo, apontar para uma criança que não sabe apontar, o contato visual, né, o imitar algum gesto, né, que ela não imita, porque tem crianças com TEA que têm dificuldade para imitar. E a gente sabe que a gente aprende por imitação. Então, né, nesses momentos que tiverem mais soltos, né, se tiverem crianças, né, com esse nível de dificuldade, são situações que vocês podem, né, então, favorecer, tá? Então, né, foge um pouquinho daquela questão, né, de estar na mesa fazendo uma atividade, né, para uma prática mais de brincadeira, né, um ambiente mais naturalístico e que vocês podem também utilizar para desenvolver essas habilidades aí mais básicas que precisam ser desenvolvidas em alguns deles, tá? As dicas, né, os promptings, é importantíssimo a gente também focar a prática pedagógica para as pessoas com TEA em aprendizagem sem erro, nessa perspectiva aqui. A gente aprendeu, sobretudo na pedagogia, primeiro que o reforçamento não era uma coisa, né, tão positiva, porque falava-se muito em memorização de comportamento, modelagem de comportamento. Pois bem, para autismo está comprovado cientificamente que dá certo, então podem sim e devem lançar mão disso, tá? Uma outra coisa também que a gente aprendeu na nossa formação inicial é que o erro é construtivo, que as pessoas aprendem a partir, né, do erro quando elas vão se dando conta de que erraram. Então, o construtivismo trouxe muito isso para a gente. Para as pessoas com TEA, a aprendizagem que vai ser mais assertiva, ou o processo de ensino que vai ser mais assertivo, é basear esse ensino em aprendizagem sem erro. Ou seja, as dicas são fundamentais. Então, oferecer ajuda para as pessoas com TEA, para evitar o erro, vai conduzir o processo de aprendizagem de forma mais eficaz, de forma mais assertiva e mais rápida, né, também. Então, oferecer ajuda, seja, né, ajuda verbal, seja ajuda física, seja gestual, como, né, um suporte para engajar naquele comportamento-alvo, ou seja, né, na resolução ali de alguma atividade pedagógica que vocês estejam promovendo, é fundamental, tá? Então, assim, o objetivo de oferecer ajuda é depois, então, né, chegar no que a gente tem aqui embaixo, que é fazer o trabalho independente. Então, depois que aprendeu, a tendência, obviamente, é fazer sem ajuda, né? De forma mais independente. Então, gente, nesse sentido, se precisar pegar na mão, né, para alguma atividade, dar esse apoio, né, físico, podem dar e devem dar, tá? Se for necessário, tá tudo certo, não tem o menor problema. Se a criança está com dúvida, né, para preencher uma atividade, né, não tem nenhum problema você dar um apoio, mostrar onde está a resposta certa. Então, né, ou seja, conduzir o processo de ensino-aprendizagem baseado, né, em quanto menos erro, melhor. Então, se você pode evitar o erro, evite. E trazendo aqui de novo, né, para esse mesmo momento, os recursos visuais, quanto mais a atividade for clara e objetiva e literal, melhor. Então, em termos de adequações, é importante para aquelas atividades que vão ser, né, realizadas com as pessoas com TEA, a gente costuma dizer assim, o material tem que falar com a criança, né?
Então, ou seja, a atividade tem que ser clara no que é para ser feito. Quanto mais clara visualmente ela for, maior a compreensão do que tem que ser feito, né? Se precisar ainda de apoio, dê o apoio, né? E a consequência vai ser que depois ela venha fazer, então, essas atividades, né, de forma mais independente ao longo do tempo, tá? Em relação à análise de tarefas agora, né, uma outra prática baseada em evidência. Lembram que a gente conversou que as pessoas, né, pela questão da coerência central, têm dificuldade de ver o todo, de compreender o todo dentro de determinado contexto. Por conta disso, a análise de tarefas, ela vai favorecer a compreensão e a execução das atividades propostas, porque essa análise de tarefa é um processamento que vai dividir esse todo em pequenas partes. Então, vai dividir o todo em etapas, que fique de forma, então, né, mais fragmentada, mais simples, para entender as pequenas partes que vão compor o todo. Então, é importante, né, a gente ter aqui, né, esse comportamento dividido em pequenos passos, gerenciáveis, então, né, pela criança, para desenvolver aí essa habilidade. Então, práticas como reforço, modelação com vídeo ou, né, atraso de tempo são frequentemente usadas para facilitar a aquisição de etapas ainda menores, né? Então, diminuir a questão, né, da temporalidade, como a gente viu antes lá, o antes e o depois, né? Muito assim, o que eu estou fazendo agora, o que eu vou fazer imediatamente depois, né? Então, a análise de tarefa, ela vai, né? Então, se você tem que fazer toda essa atividade de matemática, não apresenta ela toda, apresenta, são 10 exercícios, né? E se for necessário, então, apresente de 1 a 1. Vamos fazer o 1, agora o 2, aí agora o 3, né? Você vai apresentando por partes para ela, então, né, e tendo mais gerenciamento aí em relação a essa atividade que depois vai compor o todo, tá? Então, né, uma dica aí bastante importante também que vai favorecer a prática de vocês, né? Aqui, né, também para ficar mais claro, né, por exemplo, né, que não vai acontecer na escola, mas uma questão de banho, né? Então, isso favorece a compreensão muitas vezes também, né? Por isso que a gente gosta de usar esses exemplos, né? Que eu sei que não vai acontecer dentro do espaço escolar. Mas se uma criança, para tomar banho, a mãe precisa dizer que precisa ensinar, que precisa dizer, olha, para tomar banho, né, vai tirar a roupa, vai abrir o chuveiro, aí lava um braço, depois o outro braço, lava a perna, lava a barriga, lava o rosto, tudo separadamente, é óbvio que na escola essa criança vai precisar dessa análise de tarefas, desse recurso, para realizar as atividades, porque ela precisa desse passo a passo, né? Então, aqui, se você quer que escreva uma frase, né? Uma criança autista que já lê, já escreve, né? Mas ainda tem dificuldade, né? Nessa questão da coerência central. Então, em vez de apresentar, né? Aqui um exemplo de uma frase, né? Inteira, apresentar, então, né? Editar em pequenas, por palavras, né? Para que seja, então, escrita. Então, o menino foi ao shopping comprar figurinhas. Não deu conta de escrever? O menino, né? Então, vai apresentando aí, né? Parte a parte até compor o todo, tá? É nesse sentido que essa prática, né? Análise de tarefas vai favorecer o trabalho, tá? Em relação à modelação, né? Que também pode ser utilizado lá naquela intervenção naturalística, né? Que é a gente demonstrar comportamentos para que a criança, então, né, imite. Então, a modelação, né, como a gente está aqui, né, uma está com o dedinho no nariz, induzindo a outra também, né, coloca o dedo no nariz, né, quanto mais a criança está motivada para essas situações, mais a modelação pode dar certo, né, então, isso pode acontecer, né, a modelação pode se dar com qualquer comportamento aí que vocês esperem que ele tenha, né, que essa criança tenha dentro do espaço escolar.
Outra prática, instrução e intervenção mediada por pares. Isso a gente faz na escola muito, né? Colocar um aluno com o outro para ajudar. Então, isso para o autista também, né, favorece e dá bastante certo. Então, né, o professor deve organizar esse contexto, né, de modo que uma criança, né, vá oferecer ajuda, né, para outra, tá? É importante, né, dizer aqui que nem sempre a criança com autismo vai ser ajudada. Vai ter situações que a criança com autismo também vai poder ajudar. Ela também vai ter, muitas vezes ela vai ser o sujeito mais experiente em alguma atividade para que ela possa ajudar o seu par, né? Então, sobretudo, se a gente pensar no hiperfoco daquela criança. Então, muito possivelmente tem coisas que eles vão fazer melhor, inclusive, que o professor, né? E aí, então, é importante a gente colocar também o aluno com autismo em certos momentos como protagonista dessa ação, né? De fazer não só as suas atividades, né, de forma independente, aquelas que ele já sabe, que dá conta, mas também, né, ajudar um colega, né, em relação a uma atividade que ele tenha mais facilidade que o colega, tá? Comunicação alternativa e aumentativa também, né? É fundamental, sobretudo para aquelas crianças que não verbalizam através da fala, né? Então, para essas crianças, né, que vão para o contexto escolar sem ter ainda, né, adquirido a habilidade da fala, é um desafio ainda maior para vocês, né? Para os profissionais da sala comum, né, do espaço regular. E aí é necessário, né, usar a prancha de comunicação, né? Isso é importante, né, que tenha, que essa criança, né, faça um tratamento também, no acompanhamento com fonoaudiólogo, para que seja, né, feito em parceria, né, essa prancha de comunicação, mas, né, a escola pode ter de qualquer forma, né, a sua para pelo menos para sinalizar, para que essa criança possa mostrar através, né, dessa, aqui no caso uma prancha, né, de comunicação, para que ela possa mostrar o que ela quer, o que ela está sentindo, né? Então a gente tem aí sistemas de comunicação de emoções, né? Tô com fome, tô com frio, tô com calor, tô cansado, tô com medo, tô irritado, né? Ou, né, o que você quer? Aí, né, pode ter lá, né, as atividades que são feitas na escola, né, ou casa, enfim, para que essa criança então aponte, né, para essas figuras para demonstrar o que ela quer. Então, isso é muito importante da gente pensar, gente, porque assim, muitas vezes as crises que as crianças vão apresentar no ambiente escolar, de autoagressão ou de heteroagressão, ou de gritar, ou de se jogar no chão, ou de chorar, que é o comportamento que a gente viu, que é a ponta do iceberg, ela sempre vai ter uma causa, né, interna e às vezes do próprio ambiente. Então, e elas vão acontecer normalmente porque a criança não tem um repertório de comunicação desenvolvido o suficiente para expressar isso, né? Ah, eu estou muito bravo com o fulano porque o fulano disse que ia brincar comigo e não brincou. Isso é muitas vezes, para alguma criança, né? Que tem até, mesmo para aquelas que falam, né? Imagina, né? Então, para aquelas que ainda não falam. Então, se para as que falam, muitas vezes os comportamentos vão ser gerados porque ela não consegue expressar o que ela está sentindo naquele momento. Para as crianças que não falam, né, esses recursos são imprescindíveis, né, para que pelo menos assim, de forma mais básica, a gente consiga ter uma comunicação, tá? Então, por isso, né, é importantíssimo conhecer aí a criança no início do ano, saber quais são as especificidades, né, desse aluno que vocês estão recebendo com TEA, para saber, né, então, qual é o nível de suporte, conversar com a família, para entender quais são as limitações, quais são, né, também as possibilidades, o que gosta, qual é o hiperfoco, né, então, fundamental, né,
conhecer para que a gente possa, então, usar essas práticas que, como eu disse, né, vocês não vão usar todas as práticas com todas as pessoas com autismo e não vão usá-las da mesma forma, né, porque cada um é um e cada um vai ter, então, né, necessidades aí específicas, tá? Agora aqui sobre intervenção baseada no antecedente. Isso vai ao encontro do que eu acabei de falar também, por quê? É a gente perceber no ambiente o que aconteceu antes de uma crise. Então, assim, sabe quando a gente às vezes fala na escola, né? Ah, ele estava bem, mas aí do nada começou a chorar, do nada ficou bravo, do nada desregulou. Então, assim, nunca é do nada. Aconteceu alguma coisa que a gente aqui não conseguiu ver, né? Mas alguma coisa aconteceu que fugiu à nossa percepção enquanto profissional, mas ou que foi interna mesmo, né? Que não tinha mesmo como a gente ver. Porque alguma coisa ali, tô com fome, você não tem como ver que a criança tá com fome, então não é algo do ambiente, é algo orgânico, é algo interno, né? Mas ainda assim, se você está percebendo que a criança vai entrar em crise, você mostra para ela o que você quer e ela aponta que quer o lanche, essa crise ou essa autodesregulação já vai ser evitada, né? Se for esse o caso. E então a gente precisa, né, ter uma intervenção baseada no antecedente de modo a perceber o que aconteceu antes, se é algo então, né, no ambiente. Então, assim, o que mudou no espaço da sala de aula, que às vezes pode ser uma coisa muito sutil. Às vezes é mais grotesco, mas às vezes é sutil, como, por exemplo, a professora mudou a mesa dela de lugar. E aí isso pode fazer com que o aluno ali já chegou agitado. Né? Ele, na verdade, não chegou agitado, pode ser que o fato de você ter mudado a mesa de lugar cause isso porque teve uma mudança no ambiente e que ele não conseguiu, né? Não foi feita uma previsibilidade de que isso ia acontecer e isso pode sim favorecer para essa desorganização, tá? E muito importante, né? Me lembrei agora assim de um exemplo, né, que já vivenciei, de um autista no primeiro ano do ensino fundamental e que a sala era uma sala bastante agitada, desorganizada, né? O ambiente não tinha assim uma organização do espaço em relação à organização, né, dos materiais, das próprias carteiras, né? E lembrando que uma organização não significa estar um atrás do outro, né? Pelo contrário, a gente pode ter círculo, né? Pode ter outras, melhor ainda, né? Ter outras estratégias de organização de ambiente. Mas a gente precisa, né? Sobretudo quando tem alunos com TEA, que o ambiente seja o mais limpo, mais clean possível, né? Para não ter muitas informações visuais. E aí, então, né, dentro desse exemplo, né, era já uma sala de aula que não tinha esse cuidado quando a criança chegou. E aí, logo, né, nos primeiros dias, a professora planejou uma atividade para levar para a quadra. Então, e aí, sem previsibilidade nenhuma, os alunos foram para a quadra. E foi a criança, né, com autismo junto. Já foi agitada, né? Já foi demonstrando uma ansiedade, um nervosismo. Chegou na quadra, a quadra estava com vários focos de água. Tinha chovido na noite anterior, a professora não foi verificar, não tinha como fazer a atividade que ela queria na quadra naquele momento. Gente, não dá para ficar na quadra, então vamos voltar para a sala. Volta todo mundo para a sala. Pensem em uma criança autista sem previsibilidade nenhuma, feita antecipadamente. Então, assim, é claro que essa criança entrou, né, se desorganizou, se desregulou, entrou em crise. Então, assim, e aí, se a gente ter o trabalho, né, o planejamento focado numa concepção social da deficiência, a gente vai tomar esses cuidados, porque bom, se eu tenho uma criança
que tem TE, eu preciso fazer a previsibilidade se eu quero levar na quadra. Para eu levar na quadra, então eu preciso olhar antes se a quadra está disponível, está seca, está tudo bem, né? Então, esses cuidados, gente, que são cuidados básicos aí, a gente precisa ter, tá? Para evitar, então, né, essas desorganizações e que pode, então, gerar um comportamento. E vocês precisam entender que quem mais está em sofrimento é a própria criança, que vai, né, então, entrar em crise por não conseguir se organizar, né, nesse ambiente que muitas vezes a gente é que está promovendo, então, nessas barreiras aí, para que essa criança consiga estar nesse ambiente de forma mais saudável e que participar plenamente da atividade, né, de forma mais leve e feliz, tá? Então, bem importante a gente cuidar com isso, tá? Bom, gente, então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, algumas práticas baseadas em evidências que considero, né, importantes aí para vocês lançarem mão, ou seja, para utilizarem na prática pedagógica de vocês, tá? E eu estou sempre falando aqui dessas possibilidades de prática dentro da escola, e aí eu gostaria de enaltecer, assim, né, uma questão bastante importante, que essas responsabilidades, elas são de toda a equipe, né? Então, para conhecer a criança, para saber dessas necessidades, quais reforçadores utilizar, como planejar, como fazer as adequações, como fazer os recursos visuais, tudo isso a gente tem que entender que é uma responsabilidade, né, dos professores, né? Então, assim, é do professor regente, é do professor de componente curricular, é do segundo professor de turma, né, é da equipe de especialistas, é do profissional do AE que atende essa criança, ou seja, né, que deve se dar, então, de forma colaborativa, participativa, né, porque o aluno é da escola, né, portanto, de todos os profissionais, sobretudo, né, a questão ali também de promover a aprendizagem é maior, né, de maior responsabilidade, né, do professor. Então, e os demais profissionais, né, atuando aí como suporte dessa responsabilidade, desse papel, né? Então, importante que vocês se ajudem, né? Se apoiem tanto para crescer junto, para formar-se, para ampliar o conhecimento de vocês, como também, né, na prática aí do dia a dia, ter um trabalho mais colaborativo possível, tá? E aí, então, né, dentro desses exemplos que eu trouxe, que foram alguns, que eu acredito que pode, então, né, favorecer aí são os mais adequados, né, para serem usados na escola e que fazem bastante diferença, né, quando utilizados, mas aqui são todas, né, esse quadro aqui apresenta as 28 práticas baseadas em evidências, então, tá naquele material, né, que eu mostrei no início, que depois, né, caso queira, a gente pode disponibilizar o link para que vocês façam uma leitura mais aprofundada, né, tanto dessas que eu citei aqui, como também, né, das demais que não citei, tá bom?